Boa tarde, galerinha do meu coração. Tudo bom com vocês? E aí, prontos para mais uma aula do nosso querido e maravilhoso curso de informática? Então, simbora, rapaziada. Seguinte então, minha gente. Primeira coisa que nós iremos fazer será abrir o nosso Muse, né, o nosso tão querido programinha Muse, que está facilitando demais a nossa vida de criação de site, diga-se de passagem, né? Então é o seguinte, galera. Na aula passada, nós paramos nessa parte aqui da criação do template do tablet 768, que foi o primeiro tablet que nós fizemos, né? Lembrando que existem dois pontos de quebra de tablet, 768 e 600. Só que para esse 600 aqui, nós não iremos poder fazer essa estrutura de menu tradicional, né? Que é na horizontal. Nós não iremos poder fazer isso. Então, o que acontece aqui? Primeiro que é aquilo que eu já falei com vocês na aula passada. Nós não poderemos fazer esse esquema porque aqui no 768 eu até tenho espaço de colocar o menu aqui, né? Todo ele. Só que no 600, galera, nós temos um espaço muito menor. Então, isso vai dificultar a configuração desse menu do jeito que está. Então, qual é a nossa ideia aqui? É fazer com que esse menu do 600 fique do jeito que vai ficar para celular. Que é como? Com aquele menu agrupado que vai ficar aqui nesse espacinho aqui, ó. Tá certo, galera? Então, o que nós iremos fazer hoje? Nós iremos fazer, então, a finalização aqui do cabeçalho, trabalhando com esse menu agrupado. Nós não iremos mais usar esse menu aqui tradicional, na horizontal, tá certo? E finalizando esse cabeçalho, vamos focar no rodapé. É o que nós temos para hoje. Terminar o cabeçalho e começar a fazer o rodapé. E se der tempo de terminar o rodapé também, né, melhor ainda, que a gente já parte para outra coisa. Fechou, gente? Vamos lá, então? Então, simbora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é voltar lá no 600 e eu vou deletar esse menu aqui tradicional. Só que aí é que entra um erro que muita gente faz, que é o quê? Pensar que você deletando o objeto de um ponto, ele não vai afetar os outros. Infelizmente, galera, o Adobe Muse ele tem essa limitação, tá? Embora eu tenha falado para vocês algumas aulas atrás que tudo que você faz em um ponto de quebra no objeto não acontece nos outros, existem certas exceções, né? Assim como tudo na vida, existem exceções à regra. E a exceção aqui, galera, está justamente na parte de exclusão, na parte de remoção de objeto. Porque se você pegar qualquer um desses objetos aqui e deletar, ele vai ser deletado também nos outros pontos de quebra, tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês se atentem hoje é nisso. Deletou um objeto, ele vai ser deletado nos outros pontos de quebra também. Então, se eu fosse pegar esse menuzinho aqui e deletar ele, ó, deletei, né? Reparem que em todos os outros pontos de quebra ele não aparece mais. Então, tudo que eu fiz na aula passada e retrasada, tudo que nós fizemos, né, na aula passada e retrasada, foi pro beleléu, foi em vão. Então, não é o que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui para o 600, vou desfazer e pronto, ó. Reparem que mesmo que eu mova o objeto para baixo, para um lado e para o outro, não vai acontecer nos outros pontos de quebra. Ele vai ficar exatamente onde ele estava antes, porque é aquilo, né? Parte de movimentação, edição, configuração, qualquer uma dessas coisas é para cada ponto de quebra em específico. Agora, removeu, galera, já era, vai para todos. Beleza? Então aqui vem a primeira pergunta. Ué, se eu não posso deletar esse objeto, porque vai ser deletado nos outros, o que eu faço com ele? Enfio no sovaco? Enfio na orelha? Não, gente. O que vocês irão fazer aqui é pegar esse menuzinho e deixar ele oculto. E para deixar oculto, galera, é muito fácil. É só vocês colocarem em qualquer... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. É só vocês colocarem em qualquer canto que esteja fora da página. No meu caso aqui, eu gosto muito de colocar aqui em cima, ó. Sempre na parte superior da folha, tá? Então, de preferência, coloque em cima, porque a gente sabe que acima da folha nunca vai ter nada. Se o nosso site começa do cabeçalho, então a gente nunca vai usar nada que fique acima do cabeçalho. Então, por isso que eu coloco sempre nessa parte superior. Beleza? Então, ó, coloquei aqui. Pronto. Agora eu tenho o meu menu lá em cima, em todos os outros pontos de quebra, e no 600 não tenho. E aí, o que eu vou fazer nele aqui? Vou inserir aquele menu agrupado. Tá certo? Então, como é que nós inserimos menu agrupado, gente? Que é aquele botãozinho que aparece em um site reproduzido no celular, né? Que a pessoa aperta com o dedo lá desse botãozinho e aparece os menus aqui, um abaixo do outro. Vamos ver? Primeira coisa que nós iremos fazer será acessar aqui o painel de widget, aquele mesmo que nós usamos para poder inserir o menu tradicional. Ele aqui, biblioteca de widget.
Lá para aquele menu horizontal tradicional, nós usamos aqui a opção menus, né? Menus horizontal. Só que para esse menu agrupado, gente, ele não é bem uma ferramenta de menu, tá? Ele é tratado como se fosse um menu. Mas o objeto original, a ideia original dele, é a que está aqui, ó, painéis, opção acordeão, que nada mais é, galera, do que ó, caixas dobráveis, tá? Você pode dobrar e desdobrar elas. Então, cada uma dessas caixas que você aperta, ele se desdobra para você poder ler o conteúdo que está dentro. Ó. Aí você aperta de novo que ele se dobra. E aqui, o mesmo esquema. Ó, aperta que ele desdobra, aperta de novo que ele dobra. É o mesmo conceito que a gente quer aqui para o nosso menu. Né? A gente apertou no botãozinho, ele vai desdobrar os outros menus, as outras opções de páginas. Apertou de novo no botãozinho, ele vai se dobrar novamente, ocultando todos os menus, todas as páginas. Beleza? Então é justamente isso que a gente quer. Vamos trabalhar com ele então aqui na prática? Como é que ele funciona? Ó, primeiro nós temos que inserir ele na nossa página, que nem nós fizemos lá na aula passada com o menu tradicional. Então, vou clicar aqui no acordeão e arrastar aqui para dentro da página. Ó. E reparem que ele vai fazer justamente o que a gente precisa. Nós teremos aqui 3 caixas, e se eu clicar em qualquer uma delas, ele irá dobrar ou se desdobrar. No caso aqui na primeira, ó, essa mais clarinha, ele já está no estado desdobrável, né? Ele já está aberto. Mas se eu clicar aqui na segunda, ó, pronto, ele dobra novamente o primeiro e desdobra o segundo. Se eu clicar no terceiro, ele vai dobrar o segundo e vai desdobrar o terceiro. Olha lá. Estão entendendo? Isso que é chamado de acordeão aqui no Muse. Só que para a gente, nós iremos tratar ele como que se fosse um menu agrupado para celular e para esse tablet aqui também de 480, né? Vamos lá então? Seguinte, 480 não, perdão, 600, né? O 480 é para celular, 600 que é para tablet. Então, galerinha, sem mais delongas, vamos começar a meter bronca aqui nele. Primeira coisa que nós iremos fazer nesse acordeão é deletar essas 2 caixas aqui extras, tá? Porque nós só iremos usar uma. Depois vocês vão entender o porquê. Então eu vou clicar nesse aqui e vou deletar. Vou clicar nesse aqui também e vou deletar. E vou trabalhar somente com uma caixa aqui dobrável. Vou botar ela aqui no cantinho, ó. Vou digitar aqui na caixa a palavra menu, só para a pessoa saber, né, que aqui que é o menu do site, para ela poder acessar as outras páginas dele. Tá aí. E galera, o processo de formatação é o mesmo, tá? É só vocês clicarem na caixa e clicarem novamente aqui no objeto que você quer formatar. Se eu quero formatar o título, eu clico mais uma vez aqui, ó, e formato agora o título. Se eu quero agora formatar a parte de baixo, eu clico novamente nela aqui, ó, para selecionar só a parte de baixo e formato ela. Não esqueçam que se você der apenas um clique aqui na caixa toda, ó, você vai estar selecionando todos os 2 objetos, tanto o título como essa caixa aqui de baixo também. Então, tem que prestar atenção nisso. E essa caixa de baixo, gente, é onde vai entrar os outros menus, né? Então, prestem bem atenção nesse detalhe aí. Então, ó, eu vou dar mais um clique aqui no título para eu poder selecionar especificamente ele. E aqui, galera, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz para os outros pontos de quebra, que é o quê? Tirar a cor de fundo desse menu. Deixar aqui sem cor de preenchimento. Olha lá, para ficar só a cor aqui do texto mesmo. O traçado não vai ter traçado também, ou seja, não vai ter aquele contorno ali em volta dos menus, senão ia ficar estranho. E vou formatar o texto para que fique do mesmo jeito. Cor preta, para que fique mais em destaque, ó. Pronto. Vou centralizar ele também aqui no objeto. E pronto, ó. Por enquanto o meu menu está ótimo. Agora eu vou vir aqui para a parte de baixo, que é onde vai entrar as páginas. Ou seja, ó, reparem que ao clicar aqui no título menu, ele não se dobrou, como era para ter acontecido, né? Ele era para ter sido dobrado, mas não aconteceu isso. Por quê? Porque para dar esse efeito, galera, de dobrar, só quando a gente clicar aqui no título, nós temos que vir aqui na setinha e marcar a opção pode fechar tudo. Porque se você não fizer isso, ele não vai dar esse efeito que a gente quer, de apertar no títulozinho e ele dobrar. Apertar de novo e ele desdobrar. Para fazer isso, ó, pode fechar tudo. Aí ele vai fechar tudo assim que você clicar no título. Ó. Cliquei e ele vai fechar. Ok, galerinha? Então, fiquem ligados nisso aí. Cliquei de novo, ele abre. Então, por isso que a gente chama de menu agrupado, né? Ou menu dobrável, tanto faz, que ele vai se dobrar ou se desdobrar. Dobrar ou se desdobrar. E aí, quando a pessoa ela apertar com o dedo dela aqui nesse botãozinho,
vai aparecer as páginas de baixo, aí a pessoa vai escolher qual que ela quer, e aí ele volta a ficar dobrável de novo, vai ficar dobrado de novo, ok? Só que reparem que quando a gente dobra ele aqui, ó, ele não fica com a formatação que a gente fez antes, então é o mesmo esquema, eu clico nele, vejo a formatação se está certinha, já está, clico de novo e vejo se está certinha. Essa aqui não está, então vamos formatar aqui de novo, ó, vou tirar a cor de fundo, vou centralizar o texto, né, porque ele voltou a ficar na esquerda de novo. E pronto, galera. Agora só falta formatar o texto, né? Ele está branco, precisamos voltar para ficar preto. Aí, deixar um negrito também para ficar mais robusto. E tá aí, galera. Apertei no menu, ele vai se desdobrar. Olha lá, certinho. Apertei de novo, vai se dobrar. Ok? Agora é o seguinte. Vou desdobrar ele aqui de novo, porque é aquilo, né? Essa parte de baixo aqui, ela não vai conter esse texto, ele vai conter as outras páginas, os botõezinhos dos menus das outras páginas. Então aqui eu vou deletar toda essa caixa de texto, já que a gente não vai usar nada disso. Tá aí, tem que ficar esse espaço vazio aqui. E dentro desse espaço vazio, galera, que é o que a gente vai inserir os botõezinhos de menu, que é exatamente aquele que nós fizemos na aula passada, só que ao invés de ser na horizontal, você já deve imaginar aí como é que vai ser, né? Vai ser na vertical. Olha que legal. Então vou vir aqui. Lembra que eu falei que vão ser só em certas ocasiões que vocês irão usar esse menu vertical? Que na maioria das vezes a gente usa horizontal. Olha uma situação aí, para a gente poder colocar dentro de um menu agrupado. E aí, galera, segue as mesmas configurações, tá? Vem aqui no botãozinho de mais opções, configura tudo que tiver que configurar, de acordo com a explicação feita na aula passada. E pronto. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar bem aqui encostado mesmo, para não ter margem nenhuma, né? Olha lá, repara que ele já está se dobrando e desdobrando certinho. Vou diminuir aqui a largura dele também, para ficar direitinho, não ficar nada sobrando. Aqui é a mesma coisa. Deixar aqui mesmo, até porque não vai fazer diferença, né? Porque ele não tem fundo nenhum. Lembrando que essa borda azul, ela não aparece, quando a gente está visualizando lá no navegador, né, não aparece, então é isso. Vou centralizar ele mais ou menos aqui. E tá aí, galera, quando a pessoa vier aqui e clicar no menuzinho, lá com o dedo dela, né, ela vai se desdobrar, que nem aconteceu aqui agora, e aí quando ela apertar em qualquer uma dessas páginas, ou apertar no botão menu de novo, ele vai se dobrar. Ok? Dúvidas, perguntas? Acho que não, né? Mas foquem bastante nisso, que isso aqui é bem importante. Essa parte de formatação, eu não vou pegar isso aqui muito agora, porque vocês já viram isso demais na aula passada, né? Com relação à formatação dos menus horizontais. Então, ó, para tudo que nós fizemos aqui para os outros pontos de quebra, para esses menus padrões aqui, né, das horizontais, ele vai seguir o mesmo esquema. Então, não vou perder tempo fazendo isso. Só reparem uma coisa, ó, viram que quando eu vim aqui no 992 ou em qualquer outro ponto de quebra, ele está aparecendo na mesma posição? Lembra que eu falei sobre isso, né? Então, o que nós iremos fazer aqui para poder resolver esse esquema? É aquilo, né? Mover para cima, sendo que eu vou mover para cima nos pontos de quebra que eu não vou utilizar. Se no 600 eu vou precisar utilizar, é óbvio que ele vai ter que ficar nessa posição. Então, vou lá no 768 e vou colocar ele acima da página, que nem eu coloquei esse menu horizontal aqui lá no 600. Ó. Pronto, vai ficar aqui. No 992 é a mesma coisa, só que aí eu vou ser malandro nessa hora, né? Para eu não precisar ficar fazendo um por um, coloco ele aqui em cima, em qualquer lugar, botão direito, copiar tamanho e posição, que nem nós cansamos de ver aí nas aulas passadas, e vou copiando para os outros. Se eu estou no 768, o próximo é 992, né? Então, ó, 992... 1280, 1440 e por último vou copiar o tamanho e a posição dele para 1680. E pronto, gente, para todos os outros pontos de quebra, ó, ele não vai aparecer. Beleza? Ele só vai aparecer a partir dos 600 para baixo, que é de tablet, né? É o menor tamanho possível de tablet. São essas variações aqui. E tá aí, gente. Cliquei no menuzinho, apareceu, a pessoa vai escolher, pá. Clica aí de novo, some, e é isso. Volto a lembrar que eu não vou focar aqui na parte de formatação, porque a gente já viu isso, mas só para quem não estiver lembrando aí, é só clicar na caixinha que você quer. Lembrando que não pode formatar a caixa toda, né? Tem que ser na caixinha específica, ou seja, se você manter selecionado toda essa caixa com todos os menus,
Você vai estar formatando a parte de fora dele, a parte geral dele. Se você quer formatar especificamente um botão, ou seja, você quer trocar a cor de um botão, ou a formatação do texto de um botão, aí você tem que selecionar o botão que você quer primeiro, clicando mais uma vez nele, né? Olha lá, pronto. E aí você formata. Clica no outro, formata, clica no outro, formata. Lembrando que nas opções que a gente colocou aqui na caixa dos menus, nós temos a opção aqui de configurar, né? Se a gente quer editar junto, se a gente quer fechar quando a gente apertar aqui em cima, sobrepor os itens abaixo, tudo coisa que vocês já estão sabendo agora. Então, não tem nenhum mistério. Beleza, gente? Então, ó, vou deixar ele aqui. E olha só, reparem que o nosso botão do menu está com um traçado. Agora que eu vi isso aqui, ele está com um traçado cinza. Estão vendo aqui? Bem na parte de dentro dele. E para tirar isso, vocês já sabem, né? Ó, traçado. Deixo aqui ele sem traçado. E pronto. Terminamos aqui o nosso menuzinho agrupado. Beleza? Lembrando que nós fizemos isso para o tablet de 600 de resolução. Precisamos fazer para celulares, né? Agora vai ser mais rápido. Agora que vocês já estão manjando aí, já estão sabendo bastante desse procedimento aí de duplicar, de copiar, de mover, então agora vai fluir, que é uma beleza. Vamos lá então? Para esse aqui de tablet, galera, reparem que como eu tenho um espaço bem grande aqui, eu posso aproveitar e aumentar um pouco mais o tamanho da fonte dele, ó. Deixar um 20 mesmo aqui. E ó, não esqueça que eu falei, hein? Uma formatação não influencia na outra. Repare que o menu agrupado, dobrado já, eu coloquei tamanho 20. Só que quando eu abro o menuzinho aqui, ou quando eu desdobro ele, ele volta a ficar 16, porque uma formatação não influencia na outra. Então aqui também eu vou aumentar para 20, ou seja, quando a pessoa apertar no botão, ele vai manter essa formatação de 20. Poderia deixar maior? Por exemplo, poderia fazer com que o menu ele começasse com 20, e aí quando a pessoa apertasse no menu, ele aumentasse para 25, por exemplo? Poderia. Vamos fazer isso aqui? Ó, vou deixar 22, vamos ver? Olha lá, vai começar assim o site, né? A pessoa vai entrar, vai ver esse botãozinho bonitinho aqui e tá aí. Quando ele apertar, ele vai reparar, ó, olha lá, que o texto mudou, que o título ali aumentou um pouquinho, ele ficou mais em ênfase, né? Ele ficou mais enfatizado. Ok, galerinha? Apertou de novo para poder fechar. Olha lá, ele ficou mais levezinho. Beleza? Então tem essas coisinhas assim, esses extras, né, que vocês podem colocar no site de vocês para ficar mais atrativo, mais dinâmico. Beleza, galera? Vamos para o próximo então? Seguinte, para eu não precisar fazer tudo isso que eu fiz para os outros pontos de quebra, vocês já sabem, não vou nem precisar explicar de novo, né? Botão direito, copiei a formatação do texto para o outro ponto de quebra, já que é um texto que eu formatei aqui, e eu quero aproveitar essa formatação. Vou vir aqui para o 480 e pronto. E vou copiar também o tamanho e a posição desse objeto que eu configurei para o 480 também. E tá aí. Quando eu for lá agora no celular, ó, tá certinho. Vou só posicionar aqui onde ele vai ficar. E beleza. Esse menu vocês já sabem, né? Vou colocar aqui em cima, qualquer lugar que tá bom. Tá aí. Apertei, abriu. Apertei de novo, fechou. Bem fácil, né, galera? Isso aqui não tem a menor dúvida. Vocês só vão ter trabalho depois, gente, de formatar, né? Do jeito que eu já ensinei. Lembrando que eu não vou voltar a explicar sobre isso aqui agora. Se vocês quiserem, é só vocês assistirem um vídeo da aula anterior, que eu explico tudo isso direitinho. Como é que faz para formatar esses menus, o que significa essas configurações aqui, né, no painel de opções. Então, fica aí a dica, ok? Vamos para o próximo, ó, 320, mesmo esquema, botão direito, copiar a formatação dele, e botão direito, copiar tamanho e posição dele, ó, para o 320. E tá aí a nossa resolução para celular, o mínimo possível, né, de 320, que é o mínimo de resolução de celular que nós temos. Aqui de novo. Reparem que por eu ter colocado uma fonte muito grande, ó, o nosso espaço fica meio que curto, né, para 320, porque é um espaço tão pequenininho que a gente não vai poder usar uma fonte tão grande assim. Poderia aumentar a largura dele aqui, ó? Poderia, não poderia? Mas, para não ficar muito apertado aqui, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos ver aqui, ó, 22, vou colocar 20. 18 tá bom. E ele é aberto, né? Ele fechado,
vai ficar 16. Pronto, tá ótimo. Aqui. Vamos ver como é que ficou? Ó, a pessoa entrou no site, né, no celular dela, bonitinho, tá aqui o menuzinho. Quando ela apertar para o menu poder se abrir, ó, ele tá com tamanho 16. Apertei, foi para 18. Olha como é que ele aumentou um pouquinho mais, né? Ficou um pouquinho mais robusto. 18. Apertei de novo, ele fechou. E fechou voltando para o 16, ó, voltando a ficar um pouquinho menor. Então, ó, apertou, cresceu, apertou, diminuiu. Beleza, gente? Um efeitozinho, né, bem simplesinho, mas que dá uma diferença do caramba lá no final para os clientes. Ficar uma coisa mais atrativa, né, mais dinâmica e tal. Mas beleza, galera? Todo mundo deu para entender? Acho que sim, né? Vamos continuar então aqui? Seguinte, ó. Agora que a gente já finalizou essa parte aqui do cabeçalho para todos os pontos de quebras possíveis, vamos agora ver como é que ficou lá no resultado final, né? Vamos salvar, vamos exportar, vamos colocar lá naquele sitezinho que eu indiquei a vocês para ver se está tudo rodando direitinho. Vamos lá? Seguinte, vou salvar aqui primeiro, menu arquivo, salvar. E vamos visualizar lá a página no navegador. Espera ele abrir o navegador. Ah lá, abriu. Vou copiar essa URL dele aqui, né? Ó, copiei. E vou colar lá no nosso sitezinho. Aí, colei aqui. Bom, então tá aqui, gente. Vou começar do menor para o maior, tá bom, gente? Então vou começar aqui pelo celular. Vou escolher aqui o mínimo possível, né? Vou colocar um iPhone aqui, por exemplo, iPhone 5. Olha lá. Perfeito, galera. Quando a pessoa entrar no site, ela vai entrar e vai ver desse jeito aqui, ó, nossa logomarca, nosso menuzinho aqui. Reparem que ao passar o mouse, gente, em cima do menu, ele fica com uma formatação que a gente não tinha configurado, né? Ele fica com aquela cor cinza ali atrás, com uma formatação de fonte meio que acinzentada também. Mas isso porque, gente, vocês vão aprender daqui a pouco, talvez na próxima aula, não sei, ou até na aula de hoje mesmo, se der tempo, mas acho que só a partir da próxima aula mesmo. Que os menus, ele tem uma formatação dinâmica, ou seja, assim como vocês viram que quando a gente aperta no botão ele tem uma formatação e quando a gente aperta de novo para ele poder fechar ele tem outra formatação, aqui ele também tem esses estados aí, e ao passar o mouse, ele formata de um jeito, tirou o mouse, ele formata de outro. Então esses tipos de ações diferentes que você pode fazer com a formatação dos menus, a gente vai fazer mais para frente. Tá bom? Mas antes vamos terminar de trabalhar com o nosso cabeçalho e rodapé, né? Depois a gente trabalha com essa parte aí de formatações em estados diferentes. Ok? Então, ó, tá aqui o nosso layout, né? Tá direitinho, ó, bem responsivo. Vou ver agora um outro, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Vou colocar o iPhone 6 agora, que ao invés de ser 320 é 375 de largura. Olha lá, mesmo esquema, direitinho também. Mais o que? Aumentar mais um pouco, ó, BlackBerry. Colocar a LG. Olha lá. Um Motorola. Colocar o Samsung Galaxy Note. Viu? A Sony Xperia. Beleza, galera. Tá tudo direitinho, bonitinho, bem alinhado. Vamos para tablet? Tablet, ó, colocar o da Apple, né, que é o mais usado, o iPad. Olha lá. Reparem que a partir de agora ele não tem mais aquele menu agrupado, né? Por quê? Porque ele está com aquela resolução de 768. É de menos do que isso que ele vai se agrupar. Quer ver só? Se eu colocar, por exemplo, aqui um bem menorzinho, olha lá. Repara que ele vai voltar a ficar agrupado. Esse que eu escolhi aqui, ó, foi 533, que é menos do que aquele de 600, né, que a gente tinha delimitado, ó. Se o ponto de quebra aqui vai ser agrupado é a partir dos 600 para baixo, e essa página aqui tem 533, então ele fez o agrupamento dos menus. Vamos ver um outro aqui? Por exemplo, ó, eu vou colocar o limite máximo, que é de 600, né? Se eu disse que é de 600 para baixo, se eu colocar exatamente 600, ele vai ter que ficar agrupado também. Vamos ver se vai acontecer isso, ó. Vou botar aqui um de 600, que é o Samsung Galaxy Tab, um dos mais usados também.
Ah lá, pronto, ainda continua agrupado, bem alinhadinho, ó, bem distribuído, tá perfeito. Ok, galera, então é isso. Vou aumentar de novo, vou colocar um maior, vou colocar, por exemplo, da Amazon, ó, que é bem grandão, né? 800 ó, de largura. É praticamente a tela de um computador, que tem computador aí que tem 800 de resolução. É praticamente a resolução de um computador. Beleza, gente? Tá aí, ó. Direitinho, bem alinhado, bem distribuído. Só não esqueçam que eu disse sobre isso aqui, tá? Ao passar o mouse ele fica quadradão desse jeito aqui. Mas nós iremos aprender a mudar isso. Trocar a cor, deixar sem esse fundo cinza aí ao passar o mouse. Beleza? Mas tá tudo funcionando. Vamos ver para computador? Para computador a gente já tinha visto, né? Eu vou só passar aqui rapidinho, ó. Olha lá. Notebook. E é isso, galera. Vamos voltar lá para Adobe Music. Agora que a gente já viu que está funcionando tudo perfeitamente, o esquema da responsividade, né? Então agora nós iremos continuar a partir daqui. Vou minimizar. E agora é o seguinte, galera. Agora que a gente já finalizou essa parte do cabeçalho, vamos focar somente no rodapé agora, tá? Com a parte de formatação aí dos estados, vamos deixar para um outro momento, beleza? Então, ó, vou descer aqui. Reparem que eu já tinha configurado a altura do rodapé, assim como a gente tinha configurado a altura do cabeçalho na aula retrasada. Nós também configuramos a altura do rodapé, né? Lembra que eu falei com vocês que dependendo do ponto de quebra, a altura do rodapé e do cabeçalho pode aumentar ou diminuir, aí vai de acordo com a sua necessidade, com a sua situação. Mas no meu caso aqui, para o ponto de quebra de 320, para a resolução de 320, eu achei que 350 já estava de bom tamanho. Beleza? Até porque aqui, ó, no site já pronto, dá uma olhadinha aqui no site já pronto, ó. Ah lá, ele já pronto fica desse jeito. Olha como é que vai ficar o rodapé. E olha o nosso. Tá vendo? Mesmo esquema. Vamos lá então. Primeiro passo aqui será criar o fundo, que nem nós fizemos para o cabeçalho, mesma coisa, não muda nada. Retângulo. Vou desenhar um retângulozinho aqui, preenchendo toda a área do rodapé. E vou pintar ele. Reparem que essa cor que eu estou colocando, gente, é a mesma do de cima, tá? Então, ó, eu posso vir aqui no preenchimento, ó, e copiar a cor. Só que como é uma cor preta, eu não preciso fazer isso, né? Eu só vim aqui, ó, e colocar o preto que eu quero e a opacidade que eu quero. Lembra que na aula passada a gente viu que a gente pode nivelar a opacidade de uma cor para que ela fique mais clara ou mais escura. É só trabalhar aqui com o nível de transparência, né, de opacidade. Então, ó, mesmo esquema aqui embaixo. Vou selecionar o retângulo, vou colocar ele com uma cor de preenchimento preta e com um nível de transparência, um nível de opacidade de 89%, que eu já esqueci. Era quanto mesmo, hein? 85. Então, 85. Tá aí. Para ficar uma cor meio que grafite, né? Um cinza grafite. Vamos continuar aqui agora, né? Então é o seguinte. Vou ir lá no modelo. Reparem que agora a gente precisa inserir as caixas de texto, digitar os textos, formatar. Tudo coisa que vocês já estão cansados de saber. Mas vou fazer aqui rapidinho. Vou pegar essa caixa e essa, só para não demorar muito, né? E vou copiar. Essa daqui também logo. Copiei. Vou colar aqui. Reparem, gente, que tem um macetezinho que é o seguinte. Se eu desse simplesmente um colar, Ctrl V, né? Ou botão direito, colar também. Reparem que ele será colado, beleza? Mas ele não fica na posição que a gente copiou, porque ele está aqui embaixo, né? Nessa posição aqui. Mas e se eu quisesse copiar tanto o seu tamanho como a sua posição? Lembra disso? Era aqui com o botão direito, né? Copiar tamanho e posição. Só que o problema, galera, é que esses pontos de quebra aqui desse site não é igual ao nosso. Não são os mesmos pontos de quebra. Então, se eu fosse copiar isso aqui para esses pontos de quebra, não adiantaria nada. Não está lá no outro site. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, nós teremos que fazer um procedimento diferente, que será isso aqui, ó. Depois que eu copiei, eu vou deletar essa cópia aqui que eu colei. E quando eu for colar aqui, galera, se eu não quero colar em um local aleatório, eu colo no local. Olha que bacana. Clicando aqui em colar no local, pronto, ó, ele será colado exatamente na mesma posição em que foi copiado. Beleza, gente? Gravem isso aí. Para quem não gosta de usar o botão direito, tem aqui em cima, ó, menu editar, e aí você tem a opção de copiar, colar e colar no local. Certo?
Ok, galerinha? Então, ó, supondo que eu digitei já o texto aqui, né? Volto a lembrar a vocês, por favor, que sempre antes de vocês forem inserir uma caixa de texto, desenhar uma caixa que nem essa aqui e digitar o texto, que nem nós fizemos nas outras aulas, tem antes que manter selecionado esta opção aqui. Formatar texto no ponto de quebra atual. Beleza? Então, lembrando disso, eu deixei essa opção aqui marcada e pronto. Tudo que eu fizer para esses textos aqui, com relação à formatação, né, vai ser aplicado somente no 320. Para os outros, a gente vai formatar conforme for passando. Ok, galera? Então tá aí. Vou pegar agora a imagem. Ó. Essa imagem aqui das redes sociais, gente, para se inserir imagem, vocês já sabem, né? Que a gente fez aqui para a logomarca. Só que sempre quando você quiser inserir uma imagem que contém mais de um elemento, como esse aqui, por exemplo, ó, essa daqui, muitos de vocês já devem ter pensado que são imagens separadas, né? Mas não. Tanto é que se eu clicar aqui no Facebook, ó, tudo é selecionado. Se eu clicar no Twitter, tudo é selecionado. Ou no YouTube, ou no Instagram, porque tudo faz parte de uma única caixa só. Todas essas 4 imagens fazem parte de um objeto só. Só que, na hora que a gente for linkar essas imagens, ou seja, na hora que a pessoa for apertar nessa imagem para ser redirecionado para essa página em questão, para o YouTube, Facebook e tudo mais, para que eu possa fazer esse redirecionamento para cada imagem, ela não vai poder ficar desse jeito. Porque se eu for aplicar uma linkagem com as imagens do jeito que está aqui, tudo em um objeto só, eu só vou conseguir fazer uma linkagem. Porque ao apertar em uma imagem vai acontecer nas outras também, então não ia adiantar de nada para a gente, beleza? Então, se eu quero linkar essas imagens de forma separada, se eu quero tratar essas imagens de forma isolada e separadas, eu não posso fazer do jeito que está aqui. E como é que nós iremos resolver isso? Primeiro vamos inserir a imagem, né? Então, eu vou copiar essa imagem aqui que eu já inseri no modelo pronto. Copiei, vou lá no nosso modelo em branco e vou colar. Só que, ó, reparem que por eu ter colado do jeito normal, ele não foi colado no local, então não esqueçam disso. Vou deletar e vou fazer com que ele seja colado no local. Ó. Pronto, fica muito mais fácil assim, né? E agora é o seguinte, se nós queremos aqui trabalhar com as imagens de forma isolada, de forma separada, qual é o procedimento que nós teremos que fazer aqui para elas? Ó, primeiro eu vou selecionar esse objeto aqui que contém todas essas imagens, e vou trabalhar aqui, galera, com a ferramenta corte demarcado. Por quê? Essa ferramenta corte demarcado, como o próprio nome diz, ela vai cortar certas partes da imagem para que só fique à amostra uma área específica que você deseje. Beleza, gente? Porque isso que está aparecendo aqui para a gente, ó, é uma única imagem, só que essa imagem ela foi feita, ó, separada em várias outras imagens. Então, o que nós iremos fazer aqui? Ó? Vamos lá nessa ferramenta corte demarcado. E vamos delimitar apenas uma imagem que a gente quer que visualize por vez. Ó. No nosso caso aqui, eu vou começar pelo YouTube. Ó. Pronto. Delimitei para que ele só fique mostrando aquela área específica do YouTube. E agora é só fazer para as outras imagens, o mesmo procedimento. Vou lá então no modelo já pronto. Vou copiar. Já está copiado, na verdade, né? E vamos colar aqui no local. Editar, colar no local. Tá aí. Só que agora eu vou trabalhar com outra imagem. Então, ó. Corte demarcado, vou delimitar agora para que apareça somente a do Facebook. E tá aí. Vou fazer o mesmo procedimento, colar no local. Vou fazer com o Instagram. Viu como é que é fácil, gente? Sem mistério, né? E para terminar, para o Twitter. Colar no local. E vou fazer com que ele fique somente mostrando a imagem do Twitter. Agora sim, gente, quando o cliente for lá no site e lá no rodapé e apertar aqui na imagem do YouTube, ele vai estar realmente apertando somente na imagem do YouTube, porque cada uma dessas imagens estão separadas, tá certo? Porque a gente cortou elas. Ok, galerinha? Então é isso. Lembrando que essa parte de linkar, assim como aquela parte de estados de formatação do menu, vão ser feitas lá na frente, então não se preocupem, tá? A gente vai ver isso, mas não agora. Vamos focar primeiro no que tem que focar. Beleza, gente? Então, ó, tá tudo pronto, o meu rodapé aqui na resolução de 320 para celular. E é isso.
Feito isso, vamos passar para o próximo. Reparem que eu fiz ao contrário agora, né? Lá no cabeçalho a gente começou do maior para o menor, ou seja, a gente começou do computador, o máximo lá do computador, para o mínimo do celular. Agora a gente vai fazer a ordem inversa, beleza? Do menor para o maior. Vamos para o próximo então, 480? Reparem que por eu não ter copiado a formatação, tamanho e posição, ele está tudo bagunçado, né? Então a gente precisa resolver isso. Então, ó, mesmo esquema. Ferramenta seleção. Vou selecionar aqui todos os objetos, mas antes disso, galera, não esqueçam que esse retângulo de fundo, assim como o retângulo dourado do cabeçalho, esse retângulo de fundo escuro aqui do rodapé, ele vai ser preenchido sempre em toda a horizontal da nossa página e do navegador por consequência. Então, se esse retângulo cinza aqui ele vai preencher sempre todo o espaço da horizontal do navegador e da página, a gente não pode esquecer de redimensionar ele para que fique como? Ajustando a largura para o navegador, né? Que é o que já está. Geralmente, quando a gente desenha um retângulo, pelo próprio Muse, ele já vem com essa ferramenta aqui. Com essa opção de redimensionar, ajustar para a largura do navegador. Que nem a gente viu lá no cabeçalho, né? Então, ó, tá certinho. Vou selecionar aqui, então, o texto. Esse outro texto aqui também e esse outro. Vou copiar a sua formatação de texto para o próximo ponto de quebra, 480. E vou pegar todas as imagens, selecionar todas as imagens, e vou copiar o seu tamanho e posição para o 480. Beleza? Vou selecionar os textos de novo, porque a gente precisa também copiar o seu tamanho e posição, né? Lá para o 480. E tá aí. Quando a gente for lá agora, ó, é só a gente ajustar a posição de cada objeto, né? Porque o tamanho e a formatação ele já vai estar mais ou menos do jeito que tem que ficar. Então, ó, é só a gente diminuir aqui a distância das imagens, deixar tudo de novo aqui parecido, né? Aí. Do jeito que estava antes. Centralizar eles. Mesma coisa. Não muda nada. Aqui também. Beleza, galera? Tá aí. Nem muita coisa para fazer não, porque a gente já tinha copiado, né, a formatação e o tamanho, então era só ajustar mesmo e foi. Deixar um pouquinho mais alinhado aqui. Acho que já tá bom já. Aí. Vamos pro próximo então, gente? Seguinte, mesmo procedimento, vou selecionar logo todos os objetos aqui do rodapé. Lembrando que eu não precisaria fazer para o retângulo de fundo, né? Porque se o retângulo de fundo já é padrão, o redimensionar dele aqui já é padrão, essa opção aqui de ajustar para a largura do navegador, ou seja, preencher os dois lados, esquerda e direita, então não vai ter problema nenhum. Mas, só para poder ir mais rápido, né? A gente já selecionar logo assim, ó, tudo de uma vez. Fica mais fácil do que ter que ficar clicando um por um com Shift, né? Porque fala sério. E aí, botão direito, copiar a formatação dos textos para o próximo ponto de quebra, no caso aqui é o 600. E depois copiar também o tamanho e a posição. Mesmo procedimento de antes, gente. Não muda nada. E olha ele aí. Prontinho. Tá aí. Falta só a gente fazer o ajuste, né? Que tem que fazer. Deixar tudo pertinho. Aqui, tá certo. Redes sociais centralizado. Esse aqui também. E esse também. Prontinho. Tá aí, cabeçalho e rodapé. Vamos pro próximo? Mesmo esquema, gente. Seleciona logo todos os objetos. Botão direito. Copiar a formatação de texto para o próximo ponto de quebra, no nosso caso aqui vai ser o 768, e copiar o tamanho e a posição desses objetos também para o 768. Vamos dar uma conferida para ver se está tudo direitinho, dar aquele ajuste, aí, centralizar aqui o título, isso aqui pode deixar separado mesmo, não tem problema. Tá aí. Vamos para o próximo. Mesmo esquema, selecionando todos os objetos, copiando a formatação para o próximo,
992, tamanho e posição para 992 e vamos ajustar ele. Dá aquela conferida, né? Provavelmente vai ter coisa errada, isso é fato, mas isso depende muito da posição, né? Dependendo de como você posicionar os objetos, não vai precisar fazer muito ajuste, ou às vezes até nada também. Aqui. Agora é o seguinte, galera, reparem que nesse ponto de quebra de 992, a altura do nosso rodapé, ele não está no tamanho certo, né? Porque nos outros pontos de quebra estava certinho, ó, 350 pixels de altura no rodapé, em todos eles, ó. Mas por quê? Porque a gente já tinha feito esse ajuste antes, né? E a partir do computador nós não chegamos a fazer ainda, nós só fizemos para celular e tablet. Então vamos lá, ó. A partir do 992, que é o primeiro ponto de quebra para computador, nós precisamos aumentar essa altura aqui do rodapé, da altura do rodapé. E como é que a gente faz isso? Mesmo esquema, ó. Só clicar aqui na setinha e arrastar para cima, beleza? Vou fazer aqui então no meu, botar aqui 350, ó, pronto. E tá aí. Agora é o seguinte, reparem que para a gente estar trabalhando com ponto de quebra com uma resolução maior, galera, olha o espaço vazio desnecessário que fica aqui no nosso rodapé, né? Olha só o vão que fica aqui. Não fica uma coisa muito legal, né? Não fica uma coisa muito bacana esse espaço vazio. E como é que nós iremos fazer para resolver isso, galera? Reparem que lá no nosso modelo pronto, olha só, dá uma boa olhada. Aqui no nosso modelo pronto, no ponto de quebra 992, nós temos, ao invés de ficar dois objetos em cima e dois embaixo, que nem está no nosso aqui, né? Dois em cima e dois embaixo, está tudo em um sentido só, tudo na mesma linha. E olha como é que desse jeito a gente consegue ganhar mais espaço e com isso preencher mais buracos ali vazios, né? Então é isso que a gente precisa fazer aqui agora. Então olha só, vamos voltar lá no nosso e vamos posicionar eles do jeito que tem que ficar, né? Eu vou colocar esse para o lado, vou selecionar todos esses aqui, vou jogar para a direita e os textos vão ficar à esquerda. A formatação deles, ó, repara que está bem maior, né? Já que a gente tem um espaço maior, a gente pode fazer isso. Olha lá, 14, 14, 14. Então vamos lá, selecionar logo todos de uma vez, ó. Fonte 14. Vamos aumentar aqui o tamanho das caixas, né? Para ficar direitinho, ó. Aí. Beleza. E para terminarmos, gente, esse ponto de quebra aqui, falta só a gente terminar de ajustar a altura do rodapé, né? Porque, ó, se a gente colocou os objetos do rodapé tudo no mesmo sentido, tudo na mesma linha, na mesma horizontal, não tem muita necessidade de ter esse espaço vazio em cima e embaixo, não é verdade? Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode selecionar logo todos esses objetos aqui, menos o fundo, né? E descer eles. Vou dar um zoom aqui só para vocês poderem enxergar, ó. A gente pode descer. Deixar aqui bem rente mesmo. Descer esse título aqui também. Pronto. E diminuir a altura desse fundo do rodapé, ó. Pronto. E aí a gente pode diminuir, enfim, a altura do rodapé. Ele está 350, vamos deixar 400. Deixar bem rente aqui ao retângulo de fundo mesmo. Pronto. E tá aí, galera. Olha lá. Ficou perfeito. Repare que nós temos uma brechinha aqui embaixo, né? Mas é para entrar aqui os direitos autorais, ó. By PowerEd AVVO. A gente precisa colocar isso aqui também. Então, já vou até selecionar. Reparem que entre esses direitos autorais e esses objetos de cima temos uma linha. Estão vendo uma linha grossa aqui? Essa linha que separa essa área dos direitos autorais da área de cima, das redes sociais, entre contato e tudo mais. Então eu já vou selecionar aqui logo essa linha e vou selecionar esse texto de baixo também. Pronto. Vou copiar e vou colar no nosso. Vou colar no local, né, para ficar mais fácil. E olha aí. Pronto. Tá aí. Beleza, gente? Olha lá. Certinho.
em todos eles. Está se ajustando já automaticamente. No 992 ele não está centralizado, então vamos centralizar ele logo aqui, ó. Aqui tá bom. E é isso, gente. Viu como é que é bem fácil de trabalhar? Sem mistério. E para quem estiver se perguntando como é que faz para inserir essa linha aqui, galera, muito fácil. Você já sabe como é que é. Nada mais é do que um retângulo. É só vocês desenharem um retângulo, deixar ele bem fininho, ó. Reparem que aqui, vou selecionar ele, aqui, ó. Reparem que aqui eu coloquei 868 de largura, 868 de largura por 2 pixels só de altura. Então aqui eu só diminuí a altura bastante para que fique no formato de uma linha, né? Para que ele dê essa sensação de linha. Porque aqui no Illustrator, aqui no Adobe Movie, infelizmente ele não tem essa ferramenta de linha não. Então, para a gente poder quebrar um galho, a gente desenha um retângulo e deixa ele bem fininho. Aqui no caso eu coloquei 2 pixels. E de largura vocês colocam o quanto vocês quiserem. No caso aqui eu coloquei 868. Tá bom? E para que fique responsivo do jeito que tá, olha só, para que ele possa ser redimensionado, ó, em todas as possíveis resoluções, olha só, para que ele possa ser reposicionado assim, reparem que eu trabalhei aqui, ó, deixa eu selecionar ele de novo, com a opção de largura responsiva, que é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Se eu quisesse que ele aumentasse a altura dele também, aí ele ia aumentar de 2 para 3, 4, 5, vinha aqui, né? Se eu a largura e a altura responsiva. Se eu quisesse que ele preenchesse de uma ponta a outra do navegador, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que nem tá esses retângulos de fundo aqui, né, dourado e cinza, seria ajustar a largura para o navegador. Mas se eu quiser desenhar um objeto com um retângulo, um objeto com uma largura específica, e quiser que essa largura seja redimensionada automaticamente, conforme eu for passando os pontos de quebra, ou seja, eu quero que ela fique com a sua largura responsiva, ela aqui, ó, largura responsiva. E aí pronto, conforme eu for redimensionando a largura da página, a largura do retângulo vai junto. Olha que maravilha, né? Olha lá. Até chegar no mínimo possível, que é o 320. Ok, galera? Reparem que as nossas imagens, conforme a gente vai diminuindo aqui as resoluções, ó, ela vai ficando uma trepada em cima da outra, mas isso aqui a gente já sabe resolver, né? Vocês já viram isso nas outras aulas. É questão de distanciamento, é só vocês irem simulando e distanciando. Isso aqui a gente já aprendeu. E é isso, galera. Falta só a gente terminar agora. Vamos lá? Seguinte, ó, por 992 já está tudo certo, né? Olha lá, ó, tá certinho já com as linhas e tudo mais. Vamos para o 1280. Para esse 1280 vai ser o mesmo esquema, então antes de trabalhar com ele aqui, ó, eu já vou até fazer aquele esquema. 992, vou selecionar logo todos os objetos, copiar tamanho e posição e copiar a formatação também. Tá aí. Ah lá. E aí agora é só fazer aquele esquema, né, de alinhar direitinho. Lembrando que se você quiser já resolver aquele problema lá que eu mostrei agora há pouco, né, das imagens estarem trepando uma da outra, é só trabalhar com distanciamento, deixar um pouquinho mais afastado. Eu deixei tudo junto aqui porque é questão de só para ensinar, né, para ficar mais ajustado direitinho aqui para vocês, mas na hora que for resolvendo aí é só ir distanciando. Diminuir aqui a altura também, né, do rodapé. Aí. Centralizar esse texto aqui também, né, que não está nada centralizado. Um macetezinho que eu gosto sempre de passar para os alunos, gente, com relação a alinhamento é o seguinte. Reparem que esse texto aqui de baixo, ele não está totalmente centralizado, né? Não sei se vocês estão percebendo aí, mas ele está levemente posicionado um pouquinho mais à direita da página. Então, sempre quando vocês estiverem com dificuldade em alinhar, para que fique, por exemplo, no meio certinho da folha, ou à esquerda ou à direita, tem um macete que é muito utilizado, que é esse aqui, ó. A gente seleciona o objeto que a gente quer alinhar, né? A gente seleciona um outro objeto que está preenchendo de um lado ao outro da página. A gente pode vir aqui, ó, na opção alinhar, e aí a gente pode alinhar de acordo com o que está aqui, ó. Alinhar os objetos,
Ah lá, a gente pode colocar a esquerda, pode colocar a direita, pode centralizar. Só que isso, gente, tem a ver com um outro objeto selecionado. Ou seja, se você quer alinhar esse objeto à esquerda de um outro objeto, você tem que selecionar esse outro objeto também. Então, por exemplo, se eu quero que esse retângulo aqui do texto fique no centro desse retângulo escuro, então eu pressiono o Shift, seleciono ele também, vou lá no alinhar, e agora sim, ó, se eu vier aqui, alinhar centro horizontalmente, pronto. Olha como é que ele ficou centralizado direitinho. Se eu quisesse que esse texto fique à esquerda desse retângulo cinza selecionado também, ó, olha lá, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, eu vou dar um zoom, para vocês poderem ver melhor. Aí. Ó, em cima, embaixo, no meio. Então tem a ver com o objeto selecionado com um outro objeto selecionado. E aí você pode colocar à esquerda, à direita, no meio. Beleza, gente? No nosso caso aqui, como a gente quer que ele fique embaixo e no centro, então tem que ser aqui, ó, embaixo, olha lá, embaixo e no centro. Ficou direitinho, né? Então é isso, galera. Vou tirar o zoom aqui de novo, para a gente poder ter uma visão mais ampla, né, da página. E vamos para o próximo. O próximo aqui é qual? Ó, 1440, né? Mas antes, mesmo procedimento. Selecionar todos os objetos, menos esse fundo, né? Botão direito, copiar tamanho e posição para o próximo, 1440, e a sua formatação também. Ah lá. Reparem que nesse aqui eu nem preciso mexer muito, né? Na verdade, eu acho que nem preciso mexer nada. É só alinhar aqui mesmo, o título aqui das redes sociais, e ir para o abraço. Aí. Pronto. Lembrando que essa parte de distanciamento, essa parte de precisão a mais, vocês têm que dar, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Ok, galerinha? E para terminar, a foto última, né? Do 1780. Então, olha só. Reparem que nele aqui eu nem precisava fazer a parte de copiar tamanho e posição, ó, porque já está direitinho, creio eu. Já está direitinho, então nem vou perder tempo fazendo isso. Já está tudo direitinho. Então, galera, finalizamos. Viu como é que foi rapidinho hoje? Fizemos aqui a finalização do cabeçalho e deu tempo da gente terminar o rodapé também. Beleza, galera? Então, ó, mais uma vez, prazer enorme estar com vocês aí de novo, tá? Fique com Deus, não esqueçam de praticar, gente, por favor. Não esquece que se vocês não tiverem condições de praticar em casa, vocês podem estar vindo aqui no curso quando a gente tiver normalizado aqui a situação da obra e tudo mais que eu expliquei para vocês, tá? Mas, de tudo mais, fiquem com Deus, beijão aí para vocês e tchau, tchau, galerinha.